O candidato Paulo Peretti Torelli, seus 2 minutos. Boa noite, Brito. Boa noite, colegas. Ricardo, Cavalheiro, Bertolucci, demais colegas aqui presentes dentro do estúdio e que estão aqui também dentro do prédio da emissora, nos acompanhando de todas as chapas, telespectadores, em particular, advogados e advogadas. Nós integramos um movimento que há 9 anos luta pela transformação da OAB, fazendo uma oposição responsável. Nós, há 9 anos, editamos um programa sintetizado em 10 itens, chamado Decálogo da Mudança. Neste programa, apontamos exatamente a defasagem em termos de modelo institucional da nossa entidade de classe. Como disse o Cláudio Brito na abertura desse programa, a OAB foi instituída em 1930. Entretanto, ainda hoje, ela guarda um modelo autocrático. Ou seja, das 4 chapas que estão disputando, aquela que for vitoriosa poderá perfeitamente ser vitoriosa com 26% apenas dos votos dos colegas. Os demais votos serão desconsiderados. Num conselho que conta com mais de 100 integrantes, uma única facção da advocacia terá representação. Quando nós dissemos que fazemos advocacia e praticamos advocacia no dia a dia, nós não podemos falar isso sem pensar na defesa das prerrogativas. Exatamente por essa razão que temos um programa, um debate aberto a toda a sociedade numa eleição que seria, Cláudio, em tese corporativa. Sublinho isso porque nós entendemos que é necessário eleição direta para o presidente nacional da OAB, proporcionalidade nos conselhos e, sobretudo, o 5º constitucional, como acontece no Espírito Santo, em Pernambuco, deve ser eleito por todos os advogados. Com isso, nós começaremos uma transformação que permitirá a defesa das prerrogativas que hoje estão sendo desrespeitadas no cotidiano do foro. O doutor Torelli falou, nos últimos instantes de sua primeira participação, no tema 5º constitucional. E eu tenho sempre a preocupação de trazer o debate para o público em geral. Então eu vou tocar nesse assunto, me permitindo rapidamente dizer aos telespectadores que não sejam da área que os tribunais têm na sua composição, além dos magistrados de carreira, vagas reservadas ao Ministério Público e à advocacia, e eles vão alternadamente ocupando essas vagas, nesta razão de 1/5 das vagas. Daí a expressão o 5º constitucional. E o doutor Torelli fala que os tribunais deveriam receber advogados para estas vagas, por eleição direta de toda a categoria. E isto seria, então, desde logo a indicação para o tribunal. Para o STJ, por exemplo, para o Superior Tribunal de Justiça, seria uma eleição nacional? Posso responder, Brito? Muito obrigado pela indagação, ela é pertinente. O sistema seria tal como funciona hoje. Com certeza que para o STJ deveria se dar uma consulta no âmbito nacional. Agora, é claro que nós estamos falando da eleição das listas cêspulas, das listas que, enfim, estabelecem... Sim, a ordem manda uma lista para os tribunais. Esta lista hoje é eleita num sistema que é justamente objeto da nossa crítica. Ou seja, um conselho que representa apenas uma facção da profissão é que hoje indica. Sabe muito bem o reflexo que isso tem, ou seja, são na verdade pessoas que são apoiadores, pessoas que até financiam a campanha das chapas. Eu sublinho isso porque a nossa campanha não gasta mais do que 20 mil reais. E os senhores estão assistindo os a pedidos publicados, que é só fazer um cálculo, a chapa da situação com certeza não gasta menos de 1 milhão nessa campanha. Essa é uma realidade que tem que ser debatida. Por quê? Porque a Constituição assegura aos advogados indicar 1/5 dos tribunais. Por óbvio que isso não pode ser um acerto privado, e sim deve ser de interesse de todos os advogados. Como funciona no Espírito Santo há anos, como funciona em Pernambuco, pior do que o atual modelo, com certeza não ocorrerá. Serão eleitos advogados de grande expressão, acadêmicos, profissionais de notório saber. Nós não temos a menor dúvida que a democracia não faz mal. E por isso é que estamos defendendo eleição para o 5º Constitucional, assim como eleição direta para presidente nacional da OAB, porque hoje ninguém sabe quem vai ser o presidente. O atual presidente é filho de um advogado que foi presidente há 10 anos atrás. E existe um sistema de concílio que comanda a OAB que tem que ser superado. Candidato Torelli para o candidato Ricardo. Doutor Torelli. Doutor Ricardo, eu volto ao tema da democracia interna na OAB. Digo isso porque tenho mais profundo respeito por todos os ex-presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional do Rio Grande do Sul. E digo isso porque
sei da necessidade, em face desse modelo autocrático que vigora, de composições heterogêneas. O senhor, é público e notório isso, é apoiado por um ex-presidente, o Dr. Valmir Martins Batista, que não acho que tenha feito uma gestão nem melhor nem pior do que a atual presidente, Dr. Lamáquia. Mas a indagação é exatamente acerca deste modelo que vigora. O que o senhor acha? Uma composição onde, nesta eleição com 4 chapas, como já disse, uma que faça 26% poderá ser a vitoriosa. E digo porque o senhor mesmo albergou no seu grupo o seu candidato a vice-presidente, que era integrante do Conselho da Situação. Então, esse tipo de ruptura de última hora, manifestações que compõem, às vezes, um ecletismo que é incompreensível para o eleitor. A moldura democrática existe na OAB ou não? Em parte, a composição é a democracia e é salutar. E muito me honra, nos honra, ter na nossa chapa boa parte de conselheiros do Dr. Lamáquia, bem como de trazer da antiga oposição também advogados, porque a nossa chapa é a chapa da advocacia militante, é a chapa dos advogados. E graças a Deus conseguimos congregar aqueles que têm a noção da necessidade da advocacia efetivamente militante, venha a assumir a ordem. Isto dentro do espaço democrático possível, porque a nossa legislação do Estatuto pertinente à democracia interna tem restrições. Inclusive, nós sustentamos um novo projeto nacional para o Estatuto, para a advocacia, para alterar efetivamente esse modelo, que é um modelo equivocado. Inclusive, dentro do espaço democrático, nós impugnamos 2 chapas, porque entendemos que essas chapas não correspondem e não respeitaram o devido processo eleitoral interno da ordem. Inclusive, a chapa da situação, que foi homologada, que foi completada fora do prazo legal, violando a democracia, porque não há democracia sem o devido processo eleitoral, sem o devido processo legal. E nós, advogados, nós temos que primar pela legalidade, pelo direito constitucional do devido processo legal. A chapa da situação foi completada fora do prazo legal e isso está sob júdice. Doutor Torelli tem 1 minuto para fazer réplica. Exatamente este é o objeto da minha indagação. Há um modelo que é de vale tudo, inclusive com uma impugnação, com várias impugnações, com tentativa de retirar do processo alternativas que são legítimas, porque a eleição se define através do voto com a participação de todos. A OAB jamais realizou na sua história uma Assembleia Geral, chamando todos os advogados, com um debate aberto para que as pessoas possam participar, dizer o que pensam. E o velho tema que retorna sempre, da gestão que não é transparente dos recursos, porque não há controle por órgão externo independente, não há licitação, não há concurso. E aí sim começam as denúncias de malversação ou superfaturamento na aquisição de bens e serviços e a pretensão da situação mesmo de dizer que ela teria saneado, quando na realidade há um cenário em aberto com relação até a uma obra que já estava em andamento quando a atual situação assumiu. E até hoje não se explica. Será que a função da OAB é ficar comprando e vendendo prédio? E eu sou amplamente favorável à atual sede própria, mas deveríamos ter uma sede muito maior e muito melhor para atender os advogados. Doutor Ricardo tem tréplica de 1 minuto. Com relação a doutor Torelli, a democracia interna da ordem, eu gostaria de comunicar aos colegas e a todos os advogados que não acompanham detidamente o nosso processo eleitoral. Nós conseguimos 2 liminares da Comissão Eleitoral para fazer cessar o uso indevido da máquina por parte da situação, que é uma chapa impugnada e intempestiva e que, por incrível que pareça, doutor Cavalheiro, chegou ao ponto de usar o logotipo da instituição para autopromover os seus candidatos. Seria mais ou menos retirar da bandeira brasileira o seu núcleo e botar a foto do candidato. Eu nunca vi isso na história da República, como um abuso e desrespeito aos advogados e aos demais colegas. A liminar determinou que não fosse mais inserida qualquer imagem do candidato integrantes da chapa OAB, mais aonde, colegas? No logotipo da instituição, que para nós, a ordem, como uma instituição quase centenária, o nosso logotipo é sagrado para nós. Jamais poderia ter ocorrido isso. É lamentável. Eu fiquei perplexo porque desconhecia estas coisas. Paulo Peretti. Prerrogativas profissionais, doutor Paulo. Concorrência desleal, honorários advocatícios. Qual a visão que o colega tem sobre a defesa das prerrogativas profissionais, né, dos advogados pela atual gestão, né, da OAB? Bem, doutor Cavalheiro, nós entendemos que começa justamente pela democracia interna, tema que já foi até bastante abordado aqui.
Porque hoje acontece uma realidade que compromete toda a sociedade, Brito. Ou seja, a sociedade está desprotegida. E digo isso com relação à atuação do judiciário em particular, que é cada vez mais burocratizada. Digo isso porque é compreensível, Brito, que um músico, ao interpretar uma partitura, possa fazer isso com uma virtuose, com uma excelência, ou possa ser um músico medíocre. O que não é razoável é que o músico queira reinterpretar Mozart, reinterpretar Chopin. Isso está acontecendo. O judiciário, como nunca, legisla, e legisla em particular em detrimento da advocacia, que é uma função essencial à justiça. E a OAB, como já foi dito nos blocos anteriores aqui, é uma confraria, tem uma dinâmica de funcionamento de confraria. Dois grupos historicamente se alternam no poder. Acabamos de referir aqui que o doutor Valmir Martins Batista, ex-presidente da OAB, apoia o doutor Ricardo Cunha Martins. Um segmento da situação, em última hora, desembarcou tendo em vista um cálculo eleitoral da situação. Esta alternância não há mais como sobreviver. E digo isso porque tenho mais profundo respeito, volto a repetir, por todos os ex-presidentes da minha entidade de classe. Mas não há mais como sobreviver esse sistema. O que está acontecendo é que o judiciário, como disse, legisla como nunca, ao ponto de editar uma súmula no Superior Tribunal de Justiça determinando a compensação de honorários, quando a lei é clara no dizer que a verba honorária pertence ao advogado. E ela não se confunde com a condenação de mérito. Então, numa demanda em que haja uma condenação recíproca, o advogado de um lado é que acaba pagando o advogado do outro lado. Isto foi uma construção do judiciário, em detrimento completamente do Estatuto da OAB. Esse mesmo Estatuto que assegura esse modelo corporativo, esse modelo de confraria, em que os amigos são indicados para o quinto constitucional, os juízes retornam para a advocacia. Doutor Cavalheiro tem uma réplica de 1 minuto. Doutor Torelli, a questão das prerrogativas, sendo o tema bastante amplo, não tivesses a oportunidade de tratar mais, né, enfocadamente. Vou dar um socorro aqui, né, para te dizer que a atual gestão, ela tem vivido de costa para os advogados. Tá? A atual gestão faz um discurso de defesa dos advogados, mas ela não defende os advogados, doutor Torelli. Tá? A atual gestão, né, eu tenho aqui a carta de um colega, tá, doutor Fábio, que propôs uma ação, né, onde ele pedia a revisão, né, de uns honorários fixados em 0,01%, né, pelo magistrado. Então nós vivemos uma realidade de aviltamento de honorários profissionais, de uma categoria que é dia a dia empobrecida, né, desprestigiada, né, e nós temos uma entidade que faz só discurso. Tá? O doutor Fábio disse que procurou o atual ex-presidente, né, e não foi recebido. Né? E só foi recebido no Conselho Federal porque foi através do Espírito Santo. Doutor Torelli, 1 minuto para o senhor. Nós, no nosso programa, estamos defendendo a criação de subseções em Porto Alegre. Porto Alegre é a única cidade do Rio Grande do Sul onde não há uma proximidade maior da OAB. Ou seja, Canoas, Novo Hamburgo, Gravataí, em Viamão, em todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul, quase todas, existem subseções. Nós defendemos a criação de uma subseção em cada um dos foros, porque isso vai permitir que o advogado que tem as suas prerrogativas violadas possa diretamente se dirigir à entidade de classe. E a subseção passa a deter 30% da anuidade do advogado inscrito no seu local, naquela subseção. Eu refiro isso porque, é o tema da reforma institucional, é a questão da necessidade da proporcionalidade no Conselho, para que todos nós, que cada um de nós não é dono da verdade, tem uma compreensão dessa realidade complexa que é a advocacia e o mundo do direito em particular. Portanto, nós entendemos que uma reforma institucional com a proporcionalidade, a criação das subseções é algo que o próprio Conselho, para poder, não sei por que atualmente não foi criado, aliás, não foi criado para concentrar poder, por óbvio. Né? Doutor Torelli pergunta para o doutor Cavalheiro, 1 minuto para perguntar, 2 para responder. Doutor Cavalheiro, o senhor tem bem presente que nós defendemos a vedação do exercício da advocacia por magistrados aposentados com a garantia da vitaliciedade. O Supremo Tribunal Federal várias vezes já disse que eventuais restrições dessa natureza violariam a liberdade de trabalho. Nós entendemos que é uma questão meramente de hermenêutica, porque se há uma vedação no exercício da profissão, na função ativa, e esta investidura é vitalícia, e os proventos são integrais, e essa investidura permanece ao ponto de, nesta bancada, diversos desembargadores aposentados há mais de 20 anos se apresentam ainda como desembargador.
embora esteja advogando. Nós entendemos que isso, entrando na indagação sua anterior, gera uma assimetria de mercado, porque o despacho acaba sendo lá na júris, na hora da confraternização. O demandar, e aqui eu quero sublinhar com toda clareza, aqueles atuais colegas que são magistrados aposentados. Nós, em hipótese alguma, enquanto defensores do Estado Democrático de Direito, queremos atentar contra o direito adquirido. 2 mas minutos. é uma questão de interpretação. O senhor terá mais tempo para réplica. 2 minutos agora, o doutor Cavalheiro. Doutor Torelli, antes de adentrar no tema, né, eu quero ressaltar aqui o que eu falava antes, né, do e-mail recebido do colega Fábio Kinzel, né, que procurou a OAB para defender, né, o seu direito de advogado e defender, né, uma bandeira que é de interesse de toda a advocacia. Né? E ele diz aqui o seguinte, que marcou, que quando fui pessoalmente com horário marcado, pois insisti por uns 6 meses, o responsável por me atender havia saído por causa de outro compromisso. Resultado, indiferença. Essa é a defesa das prerrogativas que faz a atual gestão. Doutor Torelli, quanto à questão, né, do trabalho, né, por parte de magistrados aposentados, bem sabes, né, que eu, quando integrei a comissão do jovem advogado no Conselho Federal, defendi, fui relator, né, do processo que discutia esse tema. E a minha opinião sempre foi de que magistrado, cargo vitalício, não pode advogar, assim como os membros, né, oriundos do Ministério Público. Né, porque levam, né, todos os bônus do cargo, todos, né, as benesses do cargo, né, para a vitaliciedade. Então não é uma situação que se possa transpor. Tá? A questão do direito de acesso ao trabalho é constitucional. O direito de acesso ao trabalho para quem não tem trabalho. Ele tem trabalho. Ele recebe e a categoria, né, no topo do salário do Serviço Público Nacional. Né? Ou será que ele precisa complementar a renda, precisa complementar a aposentadoria? Né? Então, o que existe, né, é a advocacia administrativa, a concorrência desleal, né, a prática predatória. Né? É uma situação que a OAB deve, né, examinar com muito cuidado. Né? Deve examinar com muita cuidado, né? E nós temos uma compreensão muito clara. Né? Nós, na nossa gestão, nós vamos combater isso. Doutor Torelli. Eu inicio reiterando que o direito adquirido é sagrado. Ou seja, os atuais colegas advogados que têm essa situação ambígua, ostentam um título vitalício, em hipótese alguma pretendemos alterar essa situação. Mas é uma questão hermenêutica constitucional, porque diz respeito, sim, a uma simetria de mercado. E ela ajuda a nos explicar a omissão da OAB, porque é comum também. O cidadão vai, como pelo quinto constitucional, fica 5 anos, amealha uma aposentadoria vitalícia e volta, às vezes, sem nem ter fechado o escritório. Eu quero sublinhar porque isso é uma anomalia que tem que ser superada e isso ajuda a explicar o porquê de uma súmula no STJ determinando a compensação de honorários. Ou seja, existe um processo de burocratização onde as corporações e as confrarias bem se organizam e se protegem em detrimento da ampla maioria. Nós somos mais de 70 mil advogados, eu volto a dizer, jamais foram chamados em assembleia. Existe um eufemismo, a eleição da OAB é uma assembleia. Só que uma assembleia hoje não se fala, hoje não tem oportunidade de manifestação de pensamento com liberdade, troca de opinião e formação de uma vontade coletiva. Doutor Cavalheiro, 1 minuto. Pois é, doutor Peretti, a situação do direito adquirido, nós não estamos aqui enfrentando a situação do direito adquirido, que é sagrado. Tá? Nós estamos, né, em tese, discutindo a situação de quem pretende, ao se aposentar, né, ao se afastar da magistratura, advogar. Né? É claro que as situações que já estão consolidadas, né? Nós não discutimos essa questão. Né? A questão é, se a ordem passar a tratar desse tema, né, daqui para frente, né, o que não tem tratado, né, o que tem tratado de forma, né, irresponsável até, né, ela tem que tratar com serenidade, ela tem que tratar com sobriedade. É óbvio que ao dizer não, né, ela tem que dizer por que não. Né? E aqui ela tem que invocar a própria legislação da magistratura, a própria LOMAN, ela tem que invocar, né, o estatuto que rege a carreira dos magistrados, né? Porque é o estatuto que veda, é lá que diz que o cargo de magistrado é vitalício. Se ele é vitalício, não pode advogar. Ricardo pergunta para Torelli, 1 minuto para perguntar, 2 minutos para responder. Doutor Torelli, eu fico feliz quando eu vejo o senhor falar
e eu também tenho esta intenção, esse sonho de reunir os advogados. Eu queria lembrar ao colega que a nossa sede não tem nem auditório para reunir os advogados. Se nós convocarmos os presidentes das subseções mais o nosso conselho, nós não temos. Nós temos que construir um auditório para discutir os grandes problemas da advocacia, porque nós não temos auditório na sede. E mais, eu queria perguntar ao colega se tem conhecimento das dívidas da OAB, prédios penhorados, o senhor tem conhecimento disso? Eu tenho notícias, sim, que existem penhoras sobre próprios da OAB, mas eu quero aproveitar a oportunidade, Brito, justamente para falar sobre as formas de governo, autocracia e democracia. No século V a.C., quando Aristóteles escreveu a política, ele falou das 3 formas adequadas, que seria monarquia, aristocracia e, enfim, a própria degeneração dessas estruturas, a ideia da demagogia como uma corruptela da democracia, a ideia da tirania como uma corruptela da monarquia e a ideia, sim, da oligarquia como um contraponto à aristocracia, o governo de poucos iluminados, né? Hoje em dia, o que existe é a autocracia e a democracia. Isso está na teoria do Estado, ou seja, uma maior participação, uma menor participação. E é este que é o ponto, porque a questão financeira, a OAB arrecada, o doutor Bertolucci pode poder nos citar com precisão milhões, e não há controle por um órgão externo independente. O próprio conselho, esse que vai ser eleito de mais de 100 correligionários, junto com a diretoria, é que aprova as contas da diretoria. Isto é inaceitável em pleno século XXI. E usa o argumento de dizer, não, mas se o Tribunal de Contas entrar aqui, nós seremos cerceados na nossa liberdade. Nós vivemos numa república democrática, no Estado de Direito. Isso é um argumento que podia se usar num regime de exceção. Hoje em dia, não se justifica. E é obviamente que isso permite factoides. Quem tem uma conta livre para gastar, enfim, pode construir um prédio e dizer que aquilo é um belo feito. E é verdade, é um belo feito. Mas o prédio poderia ser muito melhor, muito maior, com um auditório muito mais adequado. Inclusive, não houve explicação até por parte da situação, que está completando 6 anos, o porquê que, por exemplo, não conseguiu revogar, editar a lei que proíbe a compensação de honorários. Isso repercute diretamente nas prerrogativas profissionais, porque o advogado é abandonado nesse sistema de confraria que vigora. Eu digo isso porque são as mesmas pessoas. E aí, Ricardo, me perdoe, mas tu é apoiado justamente por uma das facções que historicamente se alternam no poder. E foi essa a razão do surgimento do movimento Muda OAB há mais de 9 anos atrás. Ricardo, tem 1 minuto. Nós, graças a Deus, somos apoiados por todos os advogados e cada vez o nosso apoio aumenta. Hoje o nosso movimento no Face está batendo 6.500 advogados gaúchos que perceberam na nossa mensagem da necessidade dos advogados militantes assumirem a ordem. Eu quero dizer aos meus colegas, por um princípio de gestão, nós vamos pagar as dívidas da ordem. Nós temos que acabar com as dívidas da ordem, que entra um grupo, sai outro grupo, e sempre a história das dívidas, das penhoras, dos processos que não acabam as execuções. Nós temos que pagar e zerar as dívidas da ordem e há orçamento para isso. Por um princípio de gestão, nós vamos equacionar isto. Mas nós pensamos que temos que alterar toda a regulamentação da nossa verba honorária, conforme eu tenho dito. Nós temos que colocar no Estatuto como uma prerrogativa profissional, inviolável, não passivo de compensação, com a proibição expressa do critério subjetivo do juiz para arbitrar essa verba honorária. Porque isso diz respeito a uma outra prerrogativa, que é a independência do advogado no exercício profissional. Doutor Torelli, 1 minuto. Nós temos total acordo com relação à questão da transparência e acho que já foi dito aqui, né? Convém reiterar. Nós defendemos sim que haja licitação, nós achamos que deveria ter havido um processo público licitatório para aquisição do prédio, com certeza a advocacia estaria muito melhor servida. Da mesma forma, nós falamos com relação ao quadro de pessoal, a necessidade de concurso público. Estas são questões que, se nós analisarmos elas ajudam a compreender, como eu já falei anteriormente, o porquê de um paradoxo. Na emenda 45, foi estabelecido que não pode haver um recesso continuado do judiciário, quando na realidade o que a advocacia precisa, não é esse que é o óbvio andamento do processo, que gera morosidade, um recesso unificado de todas as justiças. E na realidade há um paradoxo, por quê? Porque quem está lá em cima no Conselho Federal não compreende a realidade do foro. Por isso defendeu e advogou, e é isso que o Judiciário hoje cobra vocês, a OAB é o Conselho Federal, esse Conselho Federal autocrata que defendeu que não houvesse recesso em hipótese nenhuma. Doutor Paulo Torelli, 1 minuto. Democracia não é discurso, democracia é prática. Não foi feito nos últimos 6 anos e é lamentável que se diga que vai se fazer. É interessante se verificar que houve uma pressão enorme, um lobby sobre o Supremo Tribunal Federal,
para assegurar a dispensa de concurso público, em cima de um sofisma, onde se diz que a contribuição é dos advogados. Não me consta que eu possa espontaneamente deixar de contribuir para poder exercer a profissão. Aí é que começa a incompreensão. A OAB é sim um órgão de regulação da profissão, e ele é um órgão de regulação da profissão previsto em lei. Como tal, deveria agir na defesa das prerrogativas, sendo próprio da democracia que todos participem do cotidiano, e não um pequeno grupo que se empenha perante o Supremo Tribunal Federal para que não precise fazer licitação e concurso, mas não se empenha para evitar uma súmula que poderia se resolver no mero âmbito da hermenêutica, permitindo a compensação de honorários. Não se empenha no sentido exatamente